Na bola, às vezes as coisas saem bem diferentes daquilo que a gente espera. E é claro que a gente tá sempre esperando o melhor. Mas quantas vezes as coisas realmente dão certo no futebol? Quantos garotos bons de bola de verdade você viu irem pro futebol europeu acreditando muito que eles iriam arrebentar e depois você nunca mais ouviu falar deles? Eu aposto que muitos, e é algo completamente normal. A exceção é o cara que dá certo. O Brenner mesmo deixou o Brasil e nem foi para jogar na Europa. O garoto saiu do Brasil rumo à MLS e por aqui ele vivia uma fase fantástica, fazendo gol de tudo quanto é jeito e vivia um momento maravilhoso no São Paulo Futebol Clube. Mas as coisas, infelizmente, tomaram um outro rumo e o jogador passou a viver um momento complicado que é quase impossível de acreditar. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Brenner formado no São Paulo e como é ou onde é que o jogador tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. E olha, deixa eu te contar uma outra coisa. Já imaginou se você aí na sua casa, no seu celular, tivesse acesso a uma das ferramentas mais completas utilizadas por jornalistas, enfim, especialistas de futebol, treinadores, que te mostrasse qual jogador que tá jogando melhor, que consegue fazer mais dribles certos, fazer mais gols, dar mais chutes assertivos, que jogador, onde é a área do campo que ele atua, e você conseguisse ter a resposta completa, uma análise desse jogador que faria você entender melhor por que o seu time quer contratar, por que quer vender, qual jogador que realmente está merecendo seleção brasileira e tudo mais de forma gratuita. Pois é, cara, eu tenho essa ferramenta para você, que é a nova parceira do canal, a SofaScore. E olha, você consegue baixar através do link que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e também através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então aponta a câmera do seu celular para cá, se estiver vendo na TV, você faz o download do aplicativo, é gratuito, começa a ter acesso à maior base de dados de jogadores do mundo para você ter análise completa sobre ele, saber o valor de mercado do jogador e muito mais. E tudo isso gratuito com a nova parceira do canal, a SofaScore. Então baixa aqui agora através do link e do QR Code da tela, porque aí, além de tudo, você tá dando muita moral pro nosso trabalho e tá apoiando o canal demais, já que a gente também traz conteúdo gratuito aqui pra vocês todos os dias. Então dá essa moral pra gente, beleza? Agora chega de conversa e vamos dar uma olhadinha na situação do Brenner. Em 2020, o Brenner viveu o melhor momento da sua carreira. Naquele ano, o jogador foi artilheiro da Copa do Brasil, jogou muita bola pelo São Paulo e foi mais uma daquelas histórias de jogadores que mostraram que tudo o que eles precisavam era de confiança e de alguém que acreditasse no potencial deles para lhes dar sequência. O Brenner era mais um dos tantos meninos formados pelo São Paulo lá em Cotia, jogador que desde a base se mostrava muito diferente. Chegou até mesmo a ser jogador de base da seleção brasileira no Sub-17 entre 2015 e 2017. E o Brenner, muito novo, já estava entre os profissionais. Com 17 anos, ele já estava nos profissionais do São Paulo. Ele fez a estreia dele no jogo de despedida do Diego Lugano e adivinha? Brocou um gol, meu irmão. Ele veio de uma origem pobre, com uma mãe batalhadora e tem uma história daquelas que o futebol produz o tempo todo. Um garoto que sabe que o futebol, a bola, é uma das suas únicas chances de viver uma vida diferente. Mas pro Brenner, as coisas não foram fáceis e no São Paulo, entre alguns vacilos do menino ainda em formação e do descaso da diretoria, o jogador estava quase se perdendo e desistindo. Em 2019, ele chegou aí pro Fluminense por empréstimo a pedido do Fernando Diniz. E depois que o treinador saiu do clube carioca, o Brenner se sentiu desamparado e chegou até mesmo em pensar em largar o futebol. Chegou a falar pra mãe dele que ele não tava mais afim de jogar. E cara, isso é uma coisa que a gente já falou aqui no canal, já tem um vídeo sobre o Brenner que a gente conta melhor a história dele. Se você quiser dar uma conferidinha, eu vou deixar o link aqui no card pra você dar uma olhadinha na história do Brenner ali, que ele pensou realmente em desistir do futebol. E velho, nessa situação, nesse momento que o Brenner tava vivendo,
muita coisa era responsabilidade dele. Foi, sabe, um pouco da personalidade forte que ele tinha, de bater o pé, falar não quero voltar pra base e tudo mais. Mas outro tanto era a responsabilidade da diretoria também, que não soube fazer essa transição e apoiar o jogador da melhor maneira. Cada jogador é um jogador, cara. Futebol não é receita de bolo e formação de jogador também não. Não dá pra você achar que, mas é assim que funciona, tem que seguir a cartilha. Tem cara que você vai ter que se adaptar, vai ter que conversar, cara que você vai ter que abraçar, cara que você vai ter que gritar. É diferente, é futebol. E talvez todos esses atritos da diretoria com o jogador, de pensar em mandar ele pra base, ele se recusar, não querer voltar, os empréstimos que ele teve, a falta de sequência, talvez tudo isso tenha contribuído para a turbulência que ele viveu na sua formação. Quando ele voltou pro São Paulo em 2020, depois do empréstimo ao Fluminense, ele mudou um pouco de comportamento, mudou a postura dele e a história dele até podia ser outra, mas ele foi muito bem acolhido pelo Fernando Diniz, que dessa vez estava no São Paulo e simplesmente tirou o jogador de uma situação de desânimo e transformou o Brenner num dos melhores atacantes do futebol brasileiro naquela temporada. Talento o Brenner sempre teve, o que faltava era um treinador que confiasse no potencial dele e desse sequência de jogo pro Brenner. E ele teve isso com o Fernando Diniz, fez um ano excelente com o São Paulo e em pouco tempo se destacou, foi artilheiro da Copa do Brasil, formou uma dupla de ataque muito boa com o Luciano e, cara, naquele ano de 2020 o São Paulo realmente teve uma boa temporada graças àquele ataque. No começo da temporada de 2021, ele foi então negociado com o Cincinnati da MLS e o São Paulo recebeu 13 milhões de dólares pelo jogador. Na MLS, é verdade que o Brenner até demorou para se adaptar, mas logo na segunda temporada pelo clube ele já mostrou o faro goleador que destacou ele aqui no futebol brasileiro. No Cincinnati ele foi artilheiro da equipe e fez um time que brigava na parte de baixo da tabela ter uma campanha muito boa na temporada. E olha, ele terminou a passagem dele no Cincinnati com 73 jogos, 27 gols e 7 assistências. E cara, os números dele no São Paulo, onde ele teve uma boa passagem, são muito parecidos, até o número de jogos, 73 jogos. E no São Paulo ele fez 26 gols e deu 4 assistências. No fim das contas, no Cincinnati os números dele foram até melhores. E foi justamente isso que fez o futebol europeu olhar para o atacante e resolver apostar no garoto. O Brenner, em abril de 2023, foi contratado pela Udinese, que pagou 10 milhões de euros para ter o atacante. Na primeira temporada dele na Udinese, infelizmente, sofreu uma lesão na coxa, um caso grave, e ficou quase 7 meses fora dos gramados. E mais uma vez, parecia que o jogador ia sofrer muito com a adaptação na sua primeira temporada por um novo clube. É bom dizer que ele já vinha com essa lesão do Cincinnati, então ele estava se recuperando. Foi uma primeira temporada difícil para o Brenner, mas a expectativa é que assim que ele estivesse bem, fisicamente apto para jogar, aí a coisa seria completamente diferente e ele ia deslanchar na Udinese. Isso era o que todo mundo esperava, inclusive o Fábio Cannavaro, aquele zagueiro bola de ouro, pois é, que foi quem pediu a contratação do jogador. Mas no começo da atual temporada, já recuperado de lesão, ele começou a receber mais chances pelo clube, até fez gols e parecia que ia conseguir deslanchar. Só que o atacante, aos poucos, foi perdendo o espaço dele por falta de rendimento mesmo. E com a troca de treinadores no clube italiano, o Brenner acabou perdendo ainda mais espaço no clube. Ele até ganhou alguns minutos, mas não convenceu o novo treinador. Hoje, o Brenner está com 25 anos e ele tem sido pouquíssimo utilizado pela Udinese. No final do ano passado, até se ventilou a possibilidade do Palmeiras contratar um jogador. O nome dele também foi citado no Internacional de Porto Alegre, mas a Udinese quer cerca de 60 milhões de reais pelo jogador e nem pensa em empréstimo. Quer negociar o atacante em definitivo, mas sabe que é complicado para qualquer clube fazer uma proposta desse tamanho por não saberem a situação real do jogador, já que ele mal tem sido relacionado para os jogos desse ano. A última partida que o Brenner jogou no campeonato italiano foi em novembro de 2024 e em dezembro ele até entrou em campo, mas foi por 20 minutos numa partida da Copa da Itália contra a Internazionale. A gente tá falando de um atacante, camisa 9, fazedor de gols, embora por lá às vezes ele tá jogando de ponta esquerda, de segundo atacante, não propriamente como centroavante, quando ele tava jogando aliás. E cara, um atacante que o último gol, balançar as redes, foi feito em setembro, fica difícil, né? A gente tá falando do mês 9, já faz 6 meses que o cara não faz um gol. Aí é complicado, que time vai pagar 60 milhões de reais por um cara que tá 6 meses sem fazer gol, que nesse ano não jogou ainda?
Esse ano, ainda no mês de janeiro, ele chegou a ser relacionado 2 vezes, mas sequer saiu do banco. E depois disso, o treinador nem pro banco mais levou ele. Futebol, cara, infelizmente é assim. Alguns jogadores você pode gritar que eles vão entregar mais, os outros você vai precisar abraçar, dar confiança e vai ter que dar sequência para eles jogarem até eles conseguirem mostrar que realmente podem vestir a camisa daquele clube e entregarem muito. Eu acho que o Brenner é um tipo desses jogadores, que precisa de confiança, de abraço para conseguir entregar aquilo que o time precisa. Eu espero, claro, que ele consiga no meio do ano encontrar um clube disposto a apostar nele e dar a ele o que ele precisa, mais chance para ser o jogador que a gente sabe que ele é. Talvez o melhor seja uma volta para o Brasil, porque aqui ele chegaria como grande contratação, receberia confiança, seria abraçado no jeito brasileiro de ser. Já no futebol europeu, infelizmente, eu acho que vai ser difícil ele encontrar o espaço e o ambiente que ele precisa agora para voltar a jogar bem. Mas e você? Se lembra do Brenner? Você queria que ele voltasse para o futebol brasileiro? Sabia que ele não estava nem relacionado para os jogos lá na Udinese? Que ele estava realmente escanteado lá no time? Queria ele aqui? Pois é, olha, no meu clube eu acho que ele jogaria tranquilamente. Eu sou São Paulino, você sabe, né? Mas diz aí, o que você pensa disso? E cara, viu o que aconteceu com esse outro garoto aqui formado no São Paulo? Se liga, deixa eu te contar essa história. Clica aqui, clica aqui.